Olá, irmãs e irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Estou entrando aqui para fazer um comunicado, meus irmãos, sobre as nossas lives, as nossas lives de oração. Esses dias eu não tenho conseguido entrar, esses tempos atrás, não estava conseguindo entrar para fazer as lives. Aí esses tempos para trás eu peguei e comecei a entrar novamente para fazer as lives, Eu peço oração a todos os irmãos, a todas as irmãs, amém? Porque a gente sabe que tem momento na nossa vida que é necessário a gente se dar um tempo, E esse tempo, Deus nos permite, nos dá esse tempo para nós colocarmos as nossas emoções no lugar, colocar os nossos pensamentos, nos alinhar com a vontade de Deus, que nem sempre aquilo que a gente quer fazer pode ser que é a vontade de Deus, não é mesmo? E por isso a gente deve tirar um tempo do silêncio, um tempo em silêncio, um momento com Deus, um momento entre você e Deus, um momento interior. E esse momento interior, nós todos precisamos desse momento interior. E quando nós não damos ligança, quando nós não escutamos esse clamor interior que a nossa alma, que a nossa vida está nos dando um sinal para que nós venhamos nos alinhar e que tudo tem um propósito de Deus. Quando nós não damos ligança, as coisas começam a dar errado. E aí Deus nos força a dar uma parada, Hoje eu não vim aqui trazer uma notícia muito boa, Porque eu vejo que convém a gente compartilhar as nossas vivências, as nossas experiências uns com os outros. Quem tem acompanhado as lives sabe que nas lives eu tenho estava pedindo bastante oração por um tio meu, que estava no CTI e que deu um AVC isquêmico, e estava no estado grave no hospital. Aí hoje pela manhã desse dia, a gente recebeu a notícia que ele sofreu uma parada cardíaca durante a madrugada e que não resistiu, Muito ruim, meus irmãos, porque a gente ora crendo dentro da gente que Deus vai fazer um milagre, E é como o Espírito Santo estava falando comigo, que tudo é no controle dele. Às vezes eu e você oramos por cura, quando na verdade Deus não quer trazer cura, Deus quer levar. E nesse período que eu estava ali no CTI visitando meu tio, no início eu estava sentindo que ele estava melhorando, mas por meio, no início também foi muito complicado. Mas esses dias para trás, quando eu fui visitar ele, eu senti um aperto no coração, olhei para ele e não senti uma coisa boa. Aí eu lembro que eu orei no leito dele, estendi as minhas mãos e falei com Deus, se o Senhor quiser curar, o Senhor cura. Mas se o Senhor também, Pai, quiser levar, que o Senhor leve salvo, perdoa os pecados dele e não deixa ele ficar sofrendo aqui, nem a família sofrendo. Porque a médica disse o seguinte, que pelo estado do AVC que ele havia dado, que provavelmente ele iria ficar com grandes sequelas, ou acamado, ou no estado vegetativo, ou na cadeira de rodas. Então, eu parei de orar a Deus unicamente por cura e pedir a Deus que fizesse a vontade dele. Que se Deus fizesse, ele é Deus, e que se ele não fizesse, que ele ia continuar sendo Deus. E Deus fez a vontade dele. Essa noite ele partiu, essa madrugada ele partiu para morar na glória,
né? E nós devemos engrandecer o nome santo do Senhor em qualquer momento, seja na vida ou na morte. Deus, Ele é Deus. Se até Jesus, Ele teve que passar por este momento, e essa é a única certeza que nós temos, que nós todos os dias vamos passar pela morte, e a gente deve estar preparado, a nossa casa deve estar organizada para nós recebermos o noivo, o Senhor Jesus. E por este momento, eu estou entrando aqui, dando uma declaração, que eu não sei como é que vai ser daqui para frente. Já tem mais de um ano aí que a gente está fazendo live, 1 ano e alguma coisa. E eu não sei qual é o destino do canal, eu não sei o que Deus tem para esse canal. Deus abriu a porta aqui. E há um tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Há um tempo, Às vezes eu iniciei fazendo live, eu e meu esposo, a gente iniciou fazendo live, mas pode ser que Deus tenha um outro futuro, para esse canal. Que eu sei que foi Jesus que abriu, E não é à toa que a gente está aqui mais de um ano, orando, pregando a palavra de Deus jamais vai deixar de ser pregada, independente do destino do canal, independente se a minha boca fale ou não. Eu peço a Deus que fale também pelas atitudes, que Deus tem os seus mistérios de falar também, E a gente tem essa certeza. A palavra de Deus diz que é melhor nós estarmos na casa do luto do que na casa da festa. Por que Deus diz isso? Porque na casa do luto a gente reflete que a gente não tem nada aqui nessa terra, que até esse corpo onde nós estamos não nos pertence, a matéria da terra vai voltar um dia para a terra. Então, por que nós ficarmos apegados às coisas? Por que nós ficarmos ligando pelas coisas? Por que nós ficarmos empacotando, coisas que a gente nem sabe o dia de amanhã, a gente nem sabe se a gente vai chegar até lá para desfrutar. E uma coisa Deus tem colocado no meu coração, que a única coisa que vai nos acompanhar é a bondade, é a obediência a Deus, é servir a Deus de todo o coração, é estar alinhado com os propósitos do Senhor. Porque quando a gente está alinhado com os propósitos de Deus, nada, meus irmãos, nos abala, nada. Vem a dor, mas a dor, ela contribui para um amadurecimento, E o que eu tenho para falar para você hoje é que você abrace quem você ama, abrace, beije, desfrute, não espere um dia do velório chegar para você se debruçar naquele caixão e falar que amava aquela pessoa que está ali. Não espere esse dia chegar, faça um esforço, porque nunca que dá se você ficar esperando o tempo certo para viajar para longe, para ver um familiar seu, e ficar esperando condição, sempre acontece algo que não dava certo, Eu posso até ser um pouco aqui vista, por alguns como negativa, mas esse tio meu, ele morava aqui perto da cidade onde eu estou morando hoje, e nunca que dava para me ver ele, nunca que dava, sempre na correria. E a minha vontade não era ver ele naquela situação no hospital, mas tudo é aprendizado, Não guarde raiva de ninguém, não guarde mágoa de ninguém, viva a sua vida leve, entendeu? Se cuide do seu interior. Se o seu interior está pedindo um tempo, se seu interior está pedindo um afastamento, escuta o seu interior, escuta, porque
O nosso corpo, ele dá sinais antes de acontecer. Deus, ele é tão perfeito que ele permite o nosso corpo de dar sinais. Ele permite a nossa alma de se angustiar. Ele permite a nossa alma de ficar abatida, uma alma abatida, né? E nada é em vão. Nada é em vão, né? Então é isso, né? Eu peço desculpa a todos aqueles que têm assistido aqui o nosso canal, né? Se eu falei algo demais, mas graças a Deus, né, que eu estou aqui falando para alguém, porque o que eu passo, o aprendizado que eu passo, eu gosto sempre de passar para todos aqueles que estão com o coração aberto para receber. Amém? Vigie sobre a terra, meus irmãos. O que está sobre a terra, o Espírito Santo tem me falado que há uma coisa muito pesada sobre a terra. Há uma coisa muito pesada sobre a terra. Ore, vigie. Não procure ficar muito nas distrações. Vai para a palavra, vai orar. Porque o tempo que está chegando, meus irmãos, é tempo de angústia, é tempo de aflição. Não é um tempo favorável. Então busque a Deus, obedeça a Deus, porque Deus falou que iria vir uma tentação sobre a terra e que Ele ia guardar todos aqueles que buscassem a Ele de coração e verdade. Então não busque a Deus de mentira, não brinque em buscar a Deus. Firme uma aliança com o Senhor, não brinque com Deus, não brinque com Deus. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Continue orando pela nossa vida, que Deus te abençoe imensamente. E Deus, e a paz do Senhor Jesus.